o segundo mural dos sócios de hoje. Eu tenho a alegria, satisfação de anunciar aqui os nossos amigos que mandaram as suas fotos. De Juiz de Fora, Minas Gerais, a Maria José de Carvalho, obrigada, minha querida. De Brasília, Distrito Federal, o Valdivino, a Joseneide Villanova e o casalzinho, que bonito. E de Ubiratã, no Paraná, o Valmir, a Luana e a Jandira. Muito obrigada por mandarem essas participações. Você que deseja mandar também a sua participação, nós, na medida do possível, publicamos a cada semana aqui no Brasil Cristão e todos os dias no programa Você Pode Ser Feliz, todas as manhãs aqui de segunda a sexta na Rede Século XXI. Hoje o nosso assunto é Via Sacra, Via Dolorosa, os passos de Jesus, os passos da nossa salvação. E eu tenho aqui ao meu lado a graça de ter a companhia do Dom Paulo Panza, que ele é o prior daqui do Mosteiro de São Bento. Portanto, é um monge, né, que está aqui com a gente hoje para explicar, para ensinar para nós o valor da Via Sacra, sobretudo nesse tempo de quaresma que estamos vivendo, mas sempre, né, durante toda a nossa vida. Dom Paulo, nós deixamos uma pergunta aí no ar, né, antes de voltarmos, de virmos para esse bloco. Muita gente que fala assim, ai, mas por que comigo? Por que eu sofro tanto? Por que Deus me escolheu para sofrer isso? Eu já ouvi até esse tipo de frase, o senhor já deve ter ouvido muito mais que isso. E por que a humanidade sofre? Que o senhor já tinha até explanado um pouco para a gente sobre isso, mas intensificar essa coisa do sofrimento. É o tipo de pergunta, é o tipo de constatação que é compreensível a partir da dor. A pessoa está sofrendo tanto, ela não percebe nem o que ela... Está mergulhada, né? Ela não consegue perceber o que ela está falando. Que é uma expressão que realmente não tem resposta, né? É no mistério do sofrimento e da dor humana. O Santo Agostinho tem uma expressão muito bonita. Ele reflete, ele escreve um livro sobre isso, né? Um grande santo, um grande filósofo, ele pensava muito. E ele também se questionava a respeito do sofrimento, mas ele não dá resposta. Ele só diz que é um mistério, ou seja, é algo que nós não sabemos. E nem vamos compreender, né? Sim. Agora, novamente, eu acho que nós temos que rebater essa pergunta com uma afirmação. Nós não sabemos por que sofremos, mas Deus sabe. Isso para nós que cremos basta, Deus sabe. Por que o meu sofrimento? Por quê? Eu não escolhi os sofrimentos que eu tenho. Poderia ficar aqui. Eu também tenho vários, graças a Deus, no momento, não tão grandes sofrimentos. Mas tem sofrimentos claro, também, né? Eu não sei com o que eu vou dar glória a Deus no final da minha vida, ou daqui a pouco, uma doença, eu não sei. Agora, o que eu vou fazer com isso? O que vou fazer com esse sofrimento? Isso, e eu disse no bloco anterior e insisto, eu vou unir esse sofrimento ao de Cristo. Agora, uma coisa que Dom Murilo falou, nós vimos no trecho que foi mostrado anteriormente, o que eu não posso é usar o sofrimento numa quase que acusação a Deus. Numa revolta, vamos dizer assim. Numa não aceitação. Culpando Deus, né? Culpando Deus, porque como foi de forma tão bonita, se um pai não suporta ver o sofrimento do filho, Deus também não suporta. No entanto, nós acreditamos no poder redentor do sofrimento. Ora, Cristo nos salvou, nos redimiu pelo sofrimento, para nos mostrar talvez que pelo sofrimento eu possa alcançar redenção. E esse sofrimento unir ao de Cristo. É utilizado por Jesus, por Deus, também às vezes o sofrimento oferecido, ele oferece para quem quiser, né? Para quem ele desejar, sim, não é, Dom Paulo? Sim. No corpo místico, né? Sim. Dentro desse corpo místico. Isso foi uma linda lembrança, porque também tem isso.
quando nós pertencemos a Cristo, e todos nós, pelo batismo, pertencemos ao Sim. corpo de Cristo, nunca podemos esquecer isso. Nenhum sofrimento é perdido, absolutamente nada do que nós fazemos é perdido. Cada instante do sofrimento não é em vão, né? Não, está unido ao sofrimento de Então, Cristo. acho que a gente poderia, o senhor poderia olhar para a câmera e dizer para os nossos telespectadores que milhares estão sofrendo. A gente não sabe a vida de quem está nos vendo, né, Dom Paulo? Que esse sofrimento não é em vão. Não, ele é misterioso, nós não compreendemos e ele dói. Você que está sofrendo aí na sua casa, sabe a dor que você está carregando. Tem uma frase bonita, cada um sabe a dor e a alegria que tem, é próprio, é único. A sua dor jamais vai ser, mesmo que nós tenhamos o mesmo problema de saúde, a sua dor é diferente da minha. Cada um vive a sua dor de um jeito. Mas olha que coisa maravilhosa, você pode unir essa dor ao de Cristo e saber que você não está sofrendo sozinho. Mesmo que a sua dor seja a solidão, por exemplo, você não está sozinho, você pertence a Cristo. Tem uma lembrança bonita, eu não me recordo agora, mas me parece que é Santa Brígida que fala, ou é São Bernardo, não sei, não me recordo o santo, mas um grande santo, ele fala, como que nós ousamos não querer sofrer se nós somos o corpo de uma cabeça coroada de espinhos? É ilógico, né, Dom Paulo? Ilógico, né? Então, esse é o caminho da união ao sofrimento de Cristo. Vai aliviar minha dor? Não. Vai doer menos? Não. Vou sofrer menos? É justamente nisso Não. que eu queria entrar, que nós queríamos chegar. Porque tem gente que pensa também que é uma mágica, né? Eu entrego os meus sofrimentos para Deus e a partir daquele momento eu não sofro mais. Não é bem assim. Tem que mudar de canal então, porque a fé católica, a fé cristã não ensina isso. Por quê? Porque nós estamos firmes ao Evangelho. E o Evangelho nos diz o quê? Seguir Jesus o que é? Tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. Nós queremos um evangelho das alegrias, da prosperidade, das realizações. Isso não é ensinamento do evangelho, isso é ensinamento humano e não é ensinamento da igreja. Diferente, claro, daquilo que me faz sofrer e que, como eu disse antes, quando eu imponho o sofrimento a alguém ou a injustiça, isso nós temos que lutar. Isso é o sofrimento gerado pelo orgulho, pelo egoísmo humano, isso, né? E contra isso nós temos que lutar em nós, na igreja, na sociedade. Mas esse sofrimento inexplicável, por exemplo, da doença, imagine uma doença mental, que a pessoa não tem controle nenhum e às vezes doenças crônicas que não tem solução. Às vezes a gente vê crianças, exemplo, outro dia vimos uma criancinha que veio aqui, não houve quem não chorasse de ver aquele menininho aqui, o Pedro, O né? Pedro, de Vinhedo, lá de perto de nós. E aí não houve quem não chorasse aqui, Dom Paulo, porque o Pedro tocou os nossos corações, sim, né? Sim. E aí a gente pode até se perguntar, mas aquele sofrimento naquela criança não foi inútil, né? Não, nada. O que o Evangelho nos ensina? Um fio de cabelo que cai da minha cabeça é importante para Deus. Um passarinho velho que cai de um galho é importante para Deus. Como que não vai ser o sofrimento de uma criança, de uma mãe que perde um filho? Tudo isso, né? Tudo isso tem importância para Deus e está unido nesse mistério que, volto a dizer, não tem resposta. Não entenderemos, mas né? tem esse sentido tão bonito, difícil, mas tão bonito. São Francisco diria, ele não disse, porque ele diz nossa irmã morte, mas ele diria nosso irmão sofrimento, porque pode nos aproximar de Deus. Agora, também o demônio pode usar isso, viu? Para quê? Para revolta contra Deus. Aí cai naquele caso de ser rebelde, né? De Da acusar rebeldia, Deus, de culpar isso, Deus. de não aceitar o sofrimento, de não perdoar Deus pelo sofrimento que eu carrego, de eu ser da maneira que eu sou, com as dificuldades que eu tenho, com o meu sofrimento. Tem digamos assim, que tem tipos de sofrimento, né, Dom Paulo? Eu diria que tem... interpretações, o que você faz com o seu sofrimento? Eu penso que Jesus nos ensina a unir
o nosso sofrimento ao de Cristo e ao da igreja. Que é o uma coisa caminho só. que a igreja nos ensina, né? Salvação. Caminho de salvação. Agora, de perdição é a revolta, né? Então, estamos aprendendo muito hoje. Dom Paulo Panza, que é prior do Mosteiro de São Bento, está aqui conosco hoje no programa Brasil Cristão. Estamos falando sobre a via sacra, a via dolorosa, o caminho que Jesus trilhou para a nossa salvação. Mas também temos aqui as participações de pessoas que entraram em contato conosco. É o caso do Luiz Vanderlei da Silva. Ele acabou de se tornar um sócio, é da cidade de Itatiba, estado de São Paulo. Muito obrigada, viu, meu querido Vanderlei. E de Palmeira dos Índios, lá em Alagoas, a Maria Bertília Moura Lins também acabou de se tornar uma sócia, Dom Paulo. Que bom. São as participações aqui dos nossos queridos. Tem um e-mail aqui do Marcos Madureira falando que é um excelente convidado, excelente programa, parabéns. E ele frequenta o Mosteiro de Vinhedo, que tem muita paz quando vai até lá. Muito obrigada, Marcos. Também temos as participações lá do Ceará, de Milagres, a Maria Iracema de Oliveira Ferreira, já é nossa sócia. De Cândido Mota, estado de São Paulo, Zulmira Fontana Facina, também é nossa sócia. De Araxá, Minas Gerais, Lázara do Rosário Carneiro, a minha xará, também do Rosário. De Formiga, Minas Gerais, a Zileia Aparecida Couto. E de Santana do Mato, no Rio Grande do Norte, a Maria dos Milagres Ferreira da Silveira. Então, são algumas participações que nós recebemos agora e estamos esperando a sua participação. Muito importante nesse programa. Quer ligar? 0 operadora 19 3871 9620 ou então o nosso e-mail. Se você acha mais fácil, vai lá, digita a sua mensagem brasilcristão@rs21.com.br. Vamos a mais um trechinho do texto da nossa revista Brasil Cristão, que está na página 7. Você, sócio, pega a sua revista aí e você vai acompanhar com a gente esse trecho. Veja só. Deus não quer o sofrimento. As estações da Via Sacra não são obras dele, mas nossas. Quanto a essa palavra, Dom Paulo, que o senhor nos disse? Já nós dissemos anteriormente, o sofrimento, a dor, a morte são frutos do pecado. Então, é bom frisar sempre isso, não é, Dom Paulo? Sim. Carregar mesmo nisso aí. Por isso que também nós devemos fugir do pecado, né? O grande sofrimento é o pecado. É tão bonito quando você vê as pessoas santas. E pessoas santas são pessoas, às vezes, muito simples, mas que têm essa compreensão que elas não estão pagando nada. Porque imagina se nós fôssemos pagar pelos nossos pecados. Qualquer sofrimento seria pouco. Não tem jeito, né, Dom Paulo? Nós não temos condição de pagar isso aí. Não, por isso Jesus pagou por nós. Né? A Via Sacra, ela, claro que não era querida por Deus, nem o sofrimento de Cristo se fez necessário para a nossa salvação, mas aquilo que Dom Murilo fala, a Via Sacra do mundo de hoje, tanto sofrimento para todo lado, tanto sofrimento, claro que isso não é querido por Deus. Isso cai naquele, não nesse sofrimento que nos une a Cristo, esse sofrimento misterioso, mas cai naquele sofrimento que é fruto do egoísmo, do humano, né? Do pecado. Do pecado no ser humano, na natureza humana. É muito... quando a gente toma consciência disso, a gente pega um horror maior ao pecado. E aí foge, né? Claro. Aliás, da Ordem de São Bento, né?
é especialista nisso aí, não é, Dom Paulo? A medalha de São Bento traz consigo um Essa exorcismo, mensagem, né? Mas a própria regra de São Bento que nós vivemos e a vida de São Bento é uma constante luta contra a tentação, contra esse leão poderoso que está sempre rugindo, né? Para usar a expressão de São Pedro, tentando o quê? Nos devorar. Então, não são só os que usam hábito que precisam fugir do pecado, nós também, todos nós, né, Dom Paulo? Todos nós, sem exceção. Constantemente. Constantemente, a todo minuto, né? Sim, se a gente olhar no relógio, a todo minuto, a cada batida do nosso coração, não é, Dom Paulo? Qual que é o caminho? Fazer a batida do nosso coração bater no compasso de Cristo, uma né? declaraçãozinha Padre Zezinho de amor, tinha uma né? coisa, meu coração vai ao compasso do amor, era uma música dele bem antiga, das primeiras, meu coração vai ao compasso do amor, então bater no coração com o ritmo de Cristo. É aí, né, que a gente vai na sintonia, né? Isso. Com Deus, né? Dom Paulo, e agora uma outra pergunta também. A prática piedosa da via sacra, ela nos dá a indulgência plenária? Nos oferece? Olha, eu não... Aliás, vamos fazer outra pergunta. O que é indulgência? A indulgência é uma graça que a Igreja, pelo poder que lhe foi dado por Jesus, das chaves, né, de ligar no céu, tudo que ligar na terra será ligado no céu. A indulgência é uma possibilidade de alcançar uma graça em favor das almas do purgatório, daqueles que padecem no purgatório. Então, por exemplo, eu vou rezar os passos da salvação. Isso, eu a via sacra aqui. vou rezar a via sacra e vou oferecer na intenção das almas do purgatório. Então, a graça que eu recebo, eu aplico, eu ofereço naquela intenção. E, claro, aí tem inúmeras práticas que a Igreja colocou uma indulgência, ela colocou um prêmio, uma graça. Então, algumas pessoas têm dificuldade porque a Igreja fala de dias de indulgências, de quantidade de indulgências. Tempo, vamos dizer assim, né? Dividido em tempo. Mas a igreja que nós conhecemos é a igreja militante. A igreja militante está marcada pelo quê? Pelo tempo. Nós não estamos na eternidade ainda não, né? não estamos ainda na não. igreja gloriosa e nem na igreja padecente, que é as almas do purgatório. Ora, então nós temos que falar na nossa linguagem. Porque senão não dá nem para entender, né? Exatamente. Então, eu digo assim, que lucrou 100 dias de indulgência. Então, claro que na eternidade não tem 100 dias, não tem dia, não tem noite, é um dia pleno. Mas é para a gente mesmo poder entender, Poder entender. É uma maneira, digamos assim, didática da Igreja de fazer-nos entender essas graças aplicadas. Como Jesus fazia com os seus amigos lá, né? Ele contava historinhas para eles poderem entender, né? Claro. Também é importante, a indulgência é um gesto de caridade imenso. Primeiro da Igreja, que nos dá essa possibilidade, e em segundo lugar, da minha parte, que eu aplico uma graça, a graça que é única, que é a graça de Cristo, em favor daqueles que precisam. Porque eu saio de mim mesmo, não é, Sim, Dom Paulo? Seria sim, por isso? Sim. Na verdade, nós estamos colocando aqui de uma maneira muito simples. A doutrina da indulgência ela é um pouquinho mais complexa, mas eu acho que para que eu possa entender é isso. É necessário uma intenção. Eu preciso rezar a via sacra porque não nessa é intenção. Simplesmente abrir o meu livrinho e começar a rezar, né? Tem todo A intenção de lucrar a indulgência. E também todas as indulgências pedem que todas as práticas que a Igreja aplicou alguma indulgência, é necessário que não só a oração, mas é necessário a confissão sacramental. Tem que estar em estado de graça, então. Buscar o estado de graça, a comunhão, a oração pelo Santo Padre o Papa e, normalmente, a visita a uma igreja. Aí varia, cada prática tem alguma coisa associada. Percebe que, na verdade, tudo isso são sinais da graça de Deus transmitidos pela Igreja que eu aplico para alguém, colocando de forma muito simples. É verdade, é muito simples da gente entender, entendeu? Eu entendi e fiquei muito alegre com isso,
muito feliz e vou começar a fazer isso mais vezes. Que a gente faz, mas não sempre, né? Tem que fazer sempre Podemos também. lucrar muitas Muito indulgências. mais, né? Muitas Muito indulgências. mais. E o bonito que não é em nosso favor, né, Dom Paulo? Não. É em favor de quem está sofrendo. Sim. Sempre. Claro, né? que nós recebemos a graça também, mas Mas essa graça é partilhada. A gente não pensa na gente ali. Sim, Isso que é o sim. bonito. Tira né? do egoísmo. Tira Isso. do egoísmo. Outra coisa, Dom Paulo, o senhor disse aí para realizar tem que estar esses critérios, né? Mas eu pergunto, e as pessoas que não podem ir até uma igreja? Por exemplo, um enfermo que está rezando lá na sua casa, um idoso que está num asilo. Tem mil situações que a gente poderia colocar aqui. Como a gente vê isso? Como a igreja vê isso e como pode realizar também e ganhar essa indulgência? É claro que a igreja não poderia anexar uma graça que se tornasse impossível para os próprios fiéis, os fiéis que talvez mais precisem mais necessitem. lucrarem. Então, a intenção de fazê-lo. Então, a intenção de fazer como a igreja pede que seja feita, ela suple, então, a impossibilidade. Agora, isso tem que ser uma impossibilidade verdadeira. Não pode ser uma falta de vontade ou uma indisposição. Preguiça ali, uma né? preguiça. Agora, pensem, eu trabalhei um tempo da minha vida numa cadeia. Então, eu descobri um mundo que a gente, no dia a dia, a gente não conhece. Mas pense num pobre prisioneiro, pagando pelo seu erro e tudo. Ele não tem como sair dali. Não tem. Como ele vai fazer? Um doente numa cama, como muitas pessoas passam anos deitada numa cama, então ela faz. Às vezes até a pessoa não tem condições, por exemplo, uma pessoa que não sabe ler, se ela simplesmente olhar as figuras da Via Sacra e meditar e rezar aquilo que ela sabe, eu não posso falar como válido, autoridade né? da igreja, mas eu interpretaria dessa maneira. Claro que a Jesus misericórdia vê com amor, de Deus. Né? Claro, né, Dom Paulo? Sim. E aqueles encarcerados que o senhor estava dizendo, situações difíceis e situações de prisão mesmo, né? Ele não pode fazer mais do que estar lá, né? E é impressionante quando a graça de Deus atinge um pobre coitado desses, quando a pessoa presa, você percebe que ela está livre porque encontrou Jesus, é maravilhoso. Eu não sei se muda a vida dele mesmo ali, né? Mesmo naquele meio, né? Como o doente que descobre a graça de oferecer o seu sofrimento pelo Cristo, oferecer pela igreja, oferecer por alguém, ou simplesmente unir o seu sofrimento ao sofrimento de Cristo, é uma graça maravilhosa. É maravilhoso. Eu estava lendo outro dia, se você quiser, leia a Beata Alexandrina, lá de Portugal. Sofreu muitos anos sobre uma cama. Sim. E feliz, sempre sorrindo. Feliz. Sempre sorrindo, né, Dom Paulo? Então, a graça da indulgência aí para todos nós que queremos também unir e partilhar essa graça, né? Partilhar essa graça. É possível, pelo amor de Deus, claro, né? Pela graça de Deus. E também, isso é um presente para a gente, não é, Sim, Dom Paulo? um grande presente. É um grande presente, né? Sim. E eu volto a convidar você a se tornar um sócio, uma sócia, porque olha quanto nós aprendemos no programa de hoje, quanto estamos aprendendo sobre o amor, sobre a misericórdia de Deus, sobre a graça de Deus. E eu, com muita alegria, quero anunciar aqui, viu, Dom Paulo? A Sueleida de Fátima Menezes Vilela acaba de se tornar uma sócia, cidade de Alterosa, Minas Gerais, de Monte Belo, Minas Gerais também. Ó, as mineirinhos aí no nosso programa. Bianca Cristina de Oliveira Batista também acaba de se tornar uma sócia. Da cidade de Jataí, em Goiás, a Lisete Luiza Tombini Barbosa também se tornou uma sócia agora. E a Alessandra Esméria Arruda, da cidade de Americana, estado de São Paulo. Então, todos esses queridos aqui que acabam de se tornar sócios, eles vão receber também a sua revista com a Via Sacra, com os passos da salvação aí, esse presente que a Associação do Senhor Jesus está enviou aos sócios, mas esses que acabaram de se tornar sócios também vão receber
para rezar. Então eu convido você que já recebeu a Via Sacra aí na sua casa, esse presente que o Padre Eduardo fez questão de mandar nesse período da Quaresma, prepare-se, nós vamos por um pequeno intervalo e voltaremos rezando a Via Sacra. Nós vamos rezar, Dom Paulo e eu vamos rezar aqui com esse livretinho que foi enviado para você. Vamos até esse pequeno intervalo, aproveita para mandar sua mensagem e a gente já volta. Na coluna Milagres Eucarísticos, você encontra um texto do Padre Air sobre a transformação da hóstia em carne, o milagre de Augsburg. Não deixe de ler, na página 9 de sua revista.